filho arruaceiro de uma família nobre de alto escalão, que reinava na academia, agora enfrentava uma dura realidade. Estão me removendo do registro familiar, uma decisão que ameaça meu status e tudo o que eu conhecia até então. Tudo isso por falar palavrão, se intrometer e desconsiderar a decência. Parece que o Deus do destino está me ridicularizando. Eu, Ed Roth Taylor. Então, o protagonista é expulso do dormitório e suas malas são jogadas para fora. Até que outros estudantes percebem que Ed Roth Taylor foi expulso e se perguntam se não vão mais ver ele neste semestre. Um estudante comenta que Ed foi deserdado e expulso por causar problemas no vestibular. O protagonista reclama de que ele não é o verdadeiro protagonista da história, como sempre pensou ser, e que a situação é injusta, pois o arrogante do Ed Roth Taylor que eles falam não é ele. Então, ele começa a explicar que entrou em um jogo de videogame chamado O Espadachim Fracassado da Silvânia, que sempre foi seu favorito. Ele explica que quando alguém entra em um jogo de webtoon, normalmente você é filho de um chaebol, um jovem mestre de clã, um valentão genial ou um personagem de nível máximo que quebra as regras. Mas de todas as possibilidades, ele virou um vilão de terceira categoria. Ele foi expulso dos dormitórios no começo do jogo. Ele começa a gritar, dizendo que isso é injusto, que sempre viveu uma vida sem ganância e não merecia isso. Outros estudantes que estavam passando dizem que é tudo mentira, pois ele é um canalha arrogante. Até que ele percebe uma janela de estatísticas ao seu lado. Olhando para ela, ele percebe que suas estatísticas são muito baixas, até mesmo fazendo ele ter estatísticas piores que as de alguns estudantes. Ele então pensa que não é de admirar, pois ele é um vilão de terceira categoria que apareceu só nas primeiras cenas do jogo. Nem ele mesmo lembrava do Roth Taylor e nem sabe o que vai acontecer com ele. Até que ele lembra que no final do jogo, nos créditos, aparece um mendigo, que é o Roth Taylor. Pensando nisso, o personagem reflete que não é nenhuma surpresa. O arruaceiro acabará virando um mendigo no final e ainda teve sorte de ficar vivo. Então, o protagonista se pergunta se há algum motivo pelo qual ele virou Roth Taylor. Mesmo sem saber o motivo, ele decide que não vai se tornar um mendigo. Mostra-se, então, a academia que tem o tamanho de uma cidade e tem a montanha Arken como sede. Uma imensa construção que parece dominar o horizonte, simbolizando o poder e a grandiosidade da instituição. O protagonista fala que está na floresta subdesenvolvida, ao nordeste da academia, e que chegou lá tentando evitar outros alunos. Ele começa a explicar que, embora tenha sido retirado de sua família, ainda não foi expulso da academia. Apenas não pode mais dormir no dormitório. Isso, no entanto, não é uma tragédia para ele, pois ele vê que, se formar, terá um futuro, já que a academia é de primeira linha. Ele pensa que, se o jogo continuar dentro da academia, conseguirá se formar tranquilo, pois já zerou o jogo 5 vezes seguidas. O único problema será a mensalidade, mas sua família já havia pago a mensalidade do semestre inteiro. O problema é o próximo semestre, então ele percebe que terá que achar algum jeito de ganhar uma bolsa de estudos para continuar. Mas aí ele se questiona, será que com as estatísticas tão baixas, ele seria capaz de ganhar uma bolsa? E mais, será que ele vai conseguir se manter na academia sem reprovar por causa dessas estatísticas? Ele decide então que vai pensar nisso mais tarde. Agora precisa focar em como vai sobreviver. Para sobreviver, ele sabe que vai precisar de 3 coisas essenciais: roupa, abrigo e comida. Ele abre sua mala, vê que tem roupas, mas infelizmente não tem abrigo nem comida. Como vai sobreviver sem essas coisas essenciais? Como ele vai evitar virar um mendigo na próxima semana? Ele também sabe que não pode procurar um emprego, pois sua reputação é péssima. Todos conhecem a fama do arruaceiro e ninguém vai querer contratá-lo. Além disso, não tem lugar para dormir. Não pode voltar ao dormitório, pois foi expulso. Como vai se virar? A cada segundo, as possibilidades de sucesso parecem mais distantes. Sem outra opção, o protagonista decide que vai ficar na floresta. Ele caminha por um tempo, tentando não se perder entre as árvores densas. Quando começa a sentir a fome e o cansaço, finalmente encontra um riacho. Ao se aproximar da água, ele sente um alívio temporário. A água fresca parece promissora,
mas ele sabe que não será suficiente para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Ele ainda precisa encontrar comida e um abrigo, mas pelo menos ali pode se refrescar e tentar pensar em uma solução para sua situação desesperadora. Pensando consigo mesmo, ele percebe que tem apenas 10 dias até as aulas começarem. Isso significa que tem um tempo limitado para melhorar suas estatísticas. Ele precisa agir rápido e focar em aumentar suas habilidades se quiser ter alguma chance de conseguir frequentar a academia. Ele sabe que sem uma melhora nas suas estatísticas, será impossível continuar no jogo e ter sucesso na academia. Não pode se dar ao luxo de perder mais tempo. Então ele decide que o que mais importa agora é melhorar suas habilidades. Esse será o único caminho para garantir sua permanência na academia e, quem sabe, mudar o rumo da sua história. Ele começa a usar o golpe Lâmina de Vento para cortar as árvores ao seu redor. A habilidade o surpreende, pois mesmo sendo um vilão de terceira categoria, ainda tem acesso a algumas magias. Ele se sente aliviado por poder utilizar esse poder, embora saiba que suas habilidades são limitadas. No entanto, enquanto continua cortando, percebe que sua estamina é muito baixa. Depois de cortar apenas 15 árvores, já se sente exausto. A fadiga toma conta de seu corpo, e a fome, que só piora, torna a tarefa ainda mais difícil de suportar. Ele se pergunta como vai aguentar por mais tempo, mas ao menos já conseguiu algo. Uma quantidade razoável de madeira, que poderá ser útil mais tarde. Ao olhar para o lado, vê lascas de madeira e se lembra de que, quando criança, seu avô comia lascas de madeira para não passar fome. Então ele pega as lascas e começa a cozinhá-las. Com magia, acende o fogo. Ao tirar as lascas de madeira da panela, percebe que tem a aparência de um peito de frango. Com a esperança de que fossem mais palatáveis, começa a mastigar. No entanto, ao morder, percebe que estão muito duras, mais do que imaginava, e a textura é difícil de engolir. Após 3 dias, ele conclui que não é bom comer madeira. A dureza e o sabor insuportável o fazem decidir que seria melhor usar as lascas para construir um lugar onde pudesse se abrigar. Então percebe que é difícil fazer uma cabana. Enquanto tenta montar a estrutura, as lascas de madeira caem sobre suas costas, causando dor. Mesmo assim, ele continua a construção, persistindo apesar das dificuldades. Por fim, consegue terminá-la, criando um abrigo improvisado onde pode se proteger. Ao terminar a cabana, uma janela aparece diante dele, parabenizando-o por concluir a construção. Enquanto observa sua obra, o protagonista reflete que, por ser um nobre, Taylor nunca havia percebido que seu dom era mais voltado para o artesanato do que para o uso de magia. Decidido a continuar sobrevivendo, ele cria um arpão para começar a caçar. No entanto, mesmo após 2 dias de tentativas, ainda não consegue capturar nada. Até que, de repente, ele pesca 2 peixes. Sem perder tempo, usa sua magia para assá-los, finalmente conseguindo uma refeição decente após tantos dias. Antes de comer, o protagonista ouve alguém gritando por ele. Ao se virar, percebe que é uma das principais personagens da história, caminhando em sua direção. Era a princesa Fênia, a mesma que o expulsou dos dormitórios. Com um olhar severo, ela o questiona. Por que você ainda está neste lugar?